Para você começar a trabalhar através do MEI, é uma forma barata de você se formalizar e um jeito de você conseguir a aposentadoria quando atingir a sua idade. Mas tem uma coisa que ninguém te contou antes de você abrir o seu MEI e hoje eu vou revelar aqui para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meus queridos amigos microempreendedores individuais. Aqui quem fala é a Ellen do canal MEI Fora da Caixa, o canal criado para ajudar você a alcançar a sua tranquilidade financeira e o lucro que tanto você deseja aí no seu MEI. Pois é, pessoal, que o MEI é um jeito fácil de você se formalizar e a forma mais barata de se começar no mercado, isso todo mundo já sabe, né? Foi algo que desde quando eles inauguraram o MEI, simplesmente todo mundo fala sobre isso e fala que é a melhor forma de você ingressar no mercado do empreendedorismo e começar com a sua empresa, se é o que você tanto deseja. Mas será que o MEI é bem barato assim mesmo? E para provar para vocês que o MEI realmente é a forma mais barata de você ingressar nesse mercado, a gente vai fazer uma comparação rápida aqui entre quanto custa você abrir um MEI e quanto custa você abrir uma ME, que é uma empresa acima do MEI, que seria do Simples Nacional. Não acima, né? Não que exista uma hierarquia, mas a próxima modalidade que seria depois do MEI é a ME, que é a empresa do Simples Nacional. Bom, só para vocês terem uma ideia, a empresa do Simples Nacional, ela custa, para ser aberta, pelo menos R$1.000. Isso incluindo o contrato social elaborado pelo contador, as taxas de abertura da empresa lá na junta comercial, o alvará de licenciamento da prefeitura, entre outras coisas importantes que a ME precisa pagar. Além disso, o custo mensal de uma empresa do Simples Nacional vai girar em torno de R$1.014. Por quê? Porque mensalmente uma ME vai pagar o contador, que gira em torno de R$300 mais ou menos, depende do estado onde você mora. Além disso, mensalmente o contador tem algumas informações importantes para mandar para o governo e eles cobram em torno aí no total de todas essas declarações um valor X equivalente a uns R$200 mais ou menos, tá? Só aí já são R$500 por mês. Além disso, o INSS sobre um salário mínimo para quem é do Simples é 11%, ou seja, vai pagar um valor total de R$114,95. Além disso, o imposto do Simples Nacional ele é calculado através do faturamento da empresa. Então, digamos que uma empresa que fatura R$120 mil ao ano, mais ou menos uns 10 mil por mês, essa empresa vai pagar de Simples Nacional em torno de R$400. Ou seja, R$1.000 para a empresa abrir e mais mensalmente R$1.014 para pagar mensalmente da empresa só com custos burocráticos, que é a parte do contador e de todos os impostos. E o MEI? Quanto custa para abrir um MEI? Simplesmente, pessoal, para abrir o MEI você não paga taxa alguma, é isento. O MEI paga R$0 para abrir a sua empresa. Além disso, o contador também não cobra para abrir e também não pode cobrar mensalidade por pelo menos um ano de vida da empresa. Além disso, também a declaração anual de faturamento que precisa ser entregue para quem é MEI, ela é cobrada somente a partir do segundo ano de atividade de cada um desses MEIs. Então, vocês imaginem, né? Até agora a gente não encontrou gasto nenhum. Então, o que o MEI paga normalmente? O MEI vai começar pagando o imposto mensal que a gente chama de DAS. O valor máximo desse DAS chega até a R$ 58,25 para quem é prestador de serviço. Ok, além disso, tem mais alguma coisa? Depois de um ano de empresa, o contador vai começar a cobrar o honorário mensal, que gira em torno de R$80 a R$100. Também depende do escritório. Além disso, você vai começar a pagar a declaração anual também, que gira em torno de R$25 a R$50 em média, tá? Bom, então, calculando tudo isso, no primeiro ano de vida do MEI, ele vai pagar R$ 58,25 mensal. E a ME vai pagar R$ 1.114,95. A diferença, pessoal, nada mais é de que R$ 967 a mais que a ME paga em relação ao MEI.
Então isso só para vocês terem uma ideia de que o MEI realmente é a melhor forma de você ingressar no mercado de empreendedorismo, porque você começa pagando muito pouco. E tem mais, se você tem um ano para começar a pagar o seu contador, você tem um ano de fôlego financeiro para gerar caixa na tua empresa para futuramente poder estar pagando essa despesa tranquilamente. Então é um ano de tempo, de prazo, de carência para você começar a pagar o seu contador e pagar a declaração anual de faturamento também. Além disso, pessoal, para quem gosta de fazer as coisas sozinha, o MEI também foi criado de uma forma mais fácil para que a pessoa que fosse abrir a sua empresa pudesse abrir sozinha, fazer a declaração anual sozinha, fazer toda a geração do imposto sozinha. Então, tem muitas empresas, muitas pessoas que preferem fazer sozinha e economizar, ao invés de ter que pagar um contador para isso. Isso é ótimo, na verdade, é uma oportunidade de você estar fazendo sozinho e não ter custo algum para isso. Então, olha só que bacana. Só que aí, o que acontece? Tem coisas que ninguém te falou antes de você abrir o seu MEI e hoje eu vou revelar aqui para vocês. Mas antes eu quero te falar por que eu decidi gravar esse vídeo. Gente, eu fiz um levantamento e hoje nós somos em torno de 10 milhões de MEIs inscritos aqui no Brasil. Só que existe um problema. Desses 10 milhões, estima-se que pelo menos 50% está em situação de endividamento e procurando empréstimos. Ou seja, deixou a guia atrasar, parcelou a guia do imposto, teve que correr atrás do empréstimo. E agora falando verdadeiramente, pessoal, a grande maioria das pessoas que me buscam nas redes sociais é justamente para ajudar elas a parcelar o seu imposto que está atrasado e colocar o seu MEI em dia. Então isso de fato acontece com uma grande maioria daquelas pessoas que abriram o seu MEI. Gente, por que isso tudo tem acontecido? E eu tenho uma teoria, tá? Gente, quando uma empresa não vai bem financeiramente, significa que ela está tendo alguns problemas de controles financeiros. E agora eu vou te contar o que exatamente ninguém te falou antes de você abrir o MEI. Mas antes de eu começar, você precisa curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Sabe por que você precisa curtir esse vídeo? Porque quando as pessoas curtem o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é muito importante e espalha para outras pessoas. E se nós somos em 10 milhões de MEIs no Brasil, então por que não distribuir essa informação para o máximo de MEIs que existem por aí, não é verdade? Assim, dessa forma, a gente consegue contribuir com a sociedade de uma maneira muito positiva. Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas continuando o nosso raciocínio aqui, pessoal. Tem algumas informações que ninguém te falou. Quando você foi abrir o seu MEI, provavelmente a pessoa te disse assim: olha, é muito barato, você só precisa pagar a guia mensal e fazer uma declaração anual de faturamento. Além disso, você só precisa anotar numa folha de papel quanto você faturou por mês. E simples assim, as pessoas começaram a aderir a esse plano. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Teve muita gente que comprou a ideia querendo empreender, querendo realmente colocar em prática a sua ideia de ser dono do próprio negócio. Isso é muito bacana, porque facilitou mesmo para todo mundo. Só que aí, pessoal, não é só com isso, não é só com burocracia que uma empresa sobrevive ao campo de batalha. Ou seja, eles deram a facilidade das pessoas começarem a empreender, mas não deram armas de fogo suficiente para você conseguir se manter no mercado. E aí, o que aconteceu foi exatamente isso. Mais da metade, aliás, quase metade dos microempreendedores individuais se encontrarem em situações de endividamento. Ok, vamos lá, mas o que exatamente eu preciso saber para não acontecer isso comigo? Além de eu te falar sobre isso, eu vou te dar 6 artimanhas importantíssimas para você conseguir fazer o seu negócio não chegar ao ponto do endividamento. Mas vamos lá. Gente, uma empresa, para funcionar, ela vai precisar do seu tempo que você dedique mais ou menos 50% à mão de obra, que é aquilo que você vende, aquilo de colocar a mão na massa mesmo. Mas os outros 50% você precisa dedicar à gestão e estratégia da tua empresa. O que é isso, Ellen? Nada mais é do que planejamento. Nenhuma empresa sobrevive ao campo de batalha sem planejamento, sem estar bem estruturado com o seu plano de negócios,
sem saber como precificar o seu produto, sem saber como fazer uma pesquisa de mercado. Simplesmente essa é a parte que faltou. Para você empreender, não é como você ir trabalhar num emprego que você vai lá às 7 da manhã, vai bater o ponto, vai chegar às 6 da tarde, vai para casa e tá tudo bem. Não é bem assim. Para empreender, você precisa durante o dia se dedicar para sua empresa e à noite pensar no que você precisa fazer para sua empresa lucrar mais, vender mais e continuar aberta e futuramente te proporcionar aquela tranquilidade financeira que você tanto deseja. Mas qual tipo de planejamento é que faltou você implementar no seu negócio, faltou dizerem para você que você precisava colocar em prática? Vamos começar falando do planejamento financeiro, mas existem outros planejamentos. Planejamento de vendas, planejamento de mercado. Existem muitas variáveis que podem fazer a tua empresa passar por vários tipos de dificuldade. E não só financeiros, mas como também de inserir o teu produto no mercado. Então, olha só, pessoal, eu separei aqui 6 ferramentas muito importantes para vocês começarem a aplicar imediatamente na tua empresa e não passar por situações de endividamento como está acontecendo com a grande maioria. Vamos lá! E a primeiríssima ferramenta é você avaliar, analisar o seu campo de mercado. O que significa isso? Você fazer uma pesquisa de mercado referente ao teu produto. Levantar os principais fornecedores do teu produto, qual é o seu cliente ideal, qual é o seu público-alvo, para quem você vai vender. E, gente, antes de eu começar, pega um caderno e uma caneta e anota todo o passo a passo que eu vou te dizer, que são ferramentas muito importantes para você conseguir organizar a sua empresa e não entrar nessa estatística de endividamento, tá? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, o que entra na pesquisa de mercado? É você avaliar principalmente o seu público-alvo, para quem você vai vender. E não é simplesmente dizer, eu vou vender só para adultos. Não é só isso, você precisa determinar uma idade, qual tipo de costume esse adulto tem, é homem ou é mulher, ou não tem diferença de gênero, quais são as atitudes que esse teu público-alvo toma, o que exatamente pode acabar dificultando de você vender para o teu cliente, entre outras coisas sobre público-alvo, tá? Além disso, é você pesquisar os teus principais concorrentes, tá? Pesquisar concorrentes é tentar descobrir qual tipo de problema, qual tipo de percalço você vai ter no meio do caminho. Você consegue se prevenir de diversos problemas que já aconteceram com concorrentes seus. Então é importante sim você estar fazendo uma pesquisa sobre os seus principais concorrentes. Além disso, entender a sazonalidade do teu produto também é muito importante. Sabe o que é sazonalidade? É quando um produto se comporta de diferentes formas durante um ano todo. Por exemplo, o sorvete. As empresas de sorvete sabem e entendem que durante o verão o sorvete vai vender muito mais do que no inverno. Então, para essa empresa, ela vai precisar vender no verão o suficiente para arcar com as despesas do inverno, que o faturamento e a venda diminuem drasticamente. Então, esse tipo de situação você precisa analisar em relação ao teu produto. Se você tem um produto, por exemplo, como roupas, que você consegue comprar roupas e vender de verão, roupas de inverno, roupas de meia estação, aí se torna mais fácil para você conseguir vender o ano todo, né? Mas você precisa entender, além disso, quais são os estilos de roupas que estão sendo mais vendidos nesse momento. Então, sempre conhecer o teu mercado vai te ajudar a tomar essas decisões que serão bem importantes para a sua empresa e para você se prevenir de qualquer problema que possa surgir no futuro, tá? Então, pesquisa de mercado é muito importante. Por mais que você não esteja começando agora, é bom você pesquisar da mesma forma o seu produto, o seu mercado, seus concorrentes. E por que eu digo isso? Porque o mundo está em constante mudança. Hoje o seu público-alvo pode não ser o mesmo de amanhã. Então, isso é uma busca constante por um conhecimento, é sempre estar se atualizando e procurar entender aquilo que você precisa saber em relação ao seu produto, ao seu cliente e ao seu mercado. Além disso, você também precisa pesquisar fornecedores, de quem você vai comprar, qual a qualidade dos produtos desses fornecedores, qual fornecedor vai te proporcionar uma compra que seja mais barata e ao mesmo tempo que tenha qualidade.
Porque para a empresa o principal é conseguir economizar, não é verdade? Então pesquise com muita cautela os seus fornecedores. E a segunda ferramenta, pessoal, é o nosso planejamento financeiro. Ele é importantíssimo. Além da pesquisa de mercado, ele vai te ajudar a você entender qual é o valor que você vai precisar pagar de despesas todos os meses. Então, o nosso planejamento financeiro é aquilo que vai nos dizer quais são as despesas fixas da tua empresa, quais são as despesas variáveis da tua empresa, e a diferença entre essas duas despesas, eu vou deixar um card aqui de um vídeo aqui do canal que eu já falei sobre a diferença entre essas duas despesas, tá? Isso para não se tornar muito extenso esse vídeo, essa aula vai acabar ficando um pouco chata. Então, continuando. Você vai precisar fazer um levantamento de quanto é o investimento que você vai precisar colocar na tua empresa se você estiver começando. Já se você já está há um tempo no mercado, você precisa criar um planejamento onde demonstre quanto você precisa arcar com despesas financeiras mensalmente. E sempre calculando e fazendo uma média a longo prazo, por pelo menos 1 ou 2 anos, tá? Sempre faça esse levantamento com muito cuidado, tá? As despesas fixas são aquelas que mais você vai precisar cortar, porque as fixas, elas independem do teu faturamento, elas vão existir mesmo que você não venda. Então, cuidado com as despesas fixas e tente cortar elas ao máximo que você puder, tá? Além disso, no planejamento financeiro, é importante você também estipular uma meta de faturamento. O faturamento vai ser aquilo que vai fazer entrar dinheiro na tua empresa, né? Então, para cobrir todas as tuas despesas fixas, o ideal é que você faça também um levantamento de quanto você vai precisar faturar para pagar tudo isso, tá? Além disso, eu te aconselho a determinar um salário fixo para você. Por quê? Porque quando a sua empresa está só começando, ela ainda precisa se consolidar no mercado, não é verdade? Então, ela não vai ter condições de ficar te dando dinheiro o tempo que você quiser. Então, determine um salário baixo inicialmente para que a sua empresa não sofra com o capital de giro. E, ao mesmo tempo, para que você consiga manter as suas despesas em casa em dia e consiga sobreviver até a tua empresa começar a ter lucro. Agora, se você tem uma empresa há muito tempo, você precisa determinar o seu salário para não ficar mexendo no dinheiro da empresa sempre que bem entender, porque isso não é legal, vai acabar distorcendo a tua informação, vai acabar misturando o dinheiro da pessoa física com o da empresa e vai acabar causando maior confusão. Eu vou deixar aqui um card também sobre um vídeo que eu falo sobre como determinar o seu salário, tá? Então não deixa de assistir, que isso também vai ser bem importante para você agregar aí no seu negócio, tá? E continuando, pessoal, qual é a terceira ferramenta importante para você começar a aplicar? Planejamento de marketing. O que é marketing? Marketing é uma ferramenta que vai te levar a alcançar os clientes que você deseja vender. Aonde você vai postar suas propagandas, se vai ser no Facebook, no Instagram, se vai ser na rádio da tua cidade, depende do teu campo de trabalho e de atuação também. Por quê? Porque às vezes você pode trabalhar dentro da cidade, mas pode vender para a cidade vizinha, né? Então, o Instagram e o Facebook é uma ferramenta muito importante, muito bacana para você começar de uma forma que não seja muito cara. É só você começar a postar nas redes sociais, estar sempre presente e seguir algumas dicas de perfis que falam sobre marketing digital. Te aconselho fielmente a você fazer isso, porque o marketing digital tem crescido muito e vai te ajudar também a vender e fidelizar os seus clientes, que é o que a gente mais deseja para a nossa clientela, né? Fidelizar os nossos clientes e atrair novos clientes, com certeza. Então, o planejamento de marketing envolve você decidir fazer aquilo que é mais barato para sua empresa nesse momento e que alcance aqueles clientes que você realmente deseja alcançar para conseguir atingir suas metas e faturamento. A quarta ferramenta, pessoal, é você decidir qual vai ser a tua estratégia de vendas, qual vai ser a estratégia de vendas do teu negócio, tá? O que significa estratégia de vendas? Você pode trabalhar com um produto que o teu atendimento, por exemplo, seja um atendimento padrão. Você simplesmente efetua a venda e entrega o produto sem contato pessoal com o teu cliente. Ou você pode aderir a um tipo de atendimento personalizado, que é aquele que você tem o contato no WhatsApp do cliente, mostra aquelas peças que estão chegando de novidade, mostra as promoções que você tem na tua loja, cria um produto voltado para o cliente. Isso também é bem legal para quem trabalha com artesanato, por exemplo. Você trabalha com um produto bem específico e elaborado especificamente para aquele cliente.
Então você precisa ter um atendimento, obrigatoriamente um atendimento específico, né? Um atendimento personalizado para cada um dos teus clientes. Então você precisa decidir o que vai ser melhor para o teu produto. E tudo depende da área de trabalho que você atua, do tipo de produto que você vende. Mas veja que o atendimento personalizado tem crescido demais nos últimos tempos. É você ajudar o seu cliente, procurar valorizar muito mais a ajuda ao teu cliente do que simplesmente a venda. Como assim? As pessoas hoje elas não querem mais procurar uma empresa que simplesmente queira vender para ela. Elas querem uma empresa que ajude a resolver um problema. E quando você começa a focar mais em ajudar o teu cliente a resolver o problema, ele vai sentir, vai gostar da tua empresa e vai retornar. E esse é o cliente ideal para a tua empresa. É aquele cliente fidelizado que sempre que precisar de ajuda, ele vai te procurar. Então é importante também você estar fazendo seu planejamento de vendas, tá? Suas estratégias de venda e saber como você vai abordar o seu cliente de uma forma que ele sempre retorne à tua empresa quando ele precisar. A quinta artimanha e a quinta ferramenta que eu vou te dizer agora é uma das ferramentas que eu mais acredito que vão te fazer alcançar o teu objetivo. São as metas. A meta, pessoal, é algo que você realmente deseja alcançar. E o importante de você determinar uma meta para sua empresa é que sempre que você estiver pensando em desistir, você vai lá e olha qual é a sua meta, qual é o seu objetivo maior com a sua empresa. A meta, ela está muito relacionada a algo que a gente deseja para nós e algo que a gente deseja para a nossa empresa. Qual é exatamente a mudança que a tua empresa quer gerar no mundo, na sociedade? O porquê exatamente você está trabalhando com esse nicho, com esse tipo de negócio, né? Com esse tipo de produto. É determinar exatamente onde a tua empresa quer chegar. E tem uma frase muito poderosa. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E simplesmente algum caminho que possa surgir pela frente pode não ser muito legal. Então determine uma meta e acompanhe essa meta mensalmente para ver se ela está sendo atingida aí na sua empresa, tá? Pode ser uma meta de lucro, pode ser uma meta particular, que seja ir viajar para algum lugar, porque sempre que a gente tem algum desejo pessoal que não tenha muito a ver com a nossa empresa, a gente tem um gás maior de saber o porquê que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando para aquilo ali. Então, sempre relembrar, retomar qual é a sua meta e o seu objetivo da sua empresa. E para tudo que a gente vai fazer na vida precisa de dinheiro, não é verdade? A gente sempre precisa para viajar, precisa de dinheiro, para faculdade, precisa de dinheiro, para filho, precisa de dinheiro. É sempre o dinheiro que vai envolver aquilo que você quer alcançar. Então, se o dinheiro tem a ver com isso, você precisa fazer sua empresa ser lucrativa e te trazer o retorno que você deseja. Mesmo que seja só a tranquilidade financeira, aquilo que você deseja, a sua empresa precisa lucrar para poder te proporcionar isso. A sexta ferramenta, pessoal, é a projeção de cenários, tá? O que é projeção de cenários, pessoal? Projeção de cenários é você projetar uma ideia na tua cabeça, na qual você vai pensar assim, o que vai acontecer com a minha empresa se algo der errado? É dessa forma mesmo. O ideal é que você projete 3 cenários diferentes. Por que 3 cenários diferentes? Porque assim você vai estar prevenido. Mas como fazer uma projeção de cenário ideal para a minha empresa? Vamos lá. Lá no planejamento financeiro, você já estipulou uma meta de faturamento, onde você cubra todos os gastos fixos e variáveis, né? Agora, pegando essa meta, colocando ela mensalmente lado a lado, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, você vai conseguir ter uma visão mais ampla de ano, né? Como eu poderia fazer com a minha empresa no ano? Qual seria o meu resultado se a minha empresa faturasse X valor por mês? Então, o cenário é justamente isso. Você vai pegar uma planilha em Excel e vai colocar, no mês de janeiro eu tenho que faturar isso e eu tenho isso de despesa. Mas, se não der certo e eu acabar faturando 10% a menos que isso, como é que vai ser? Projeção de cenários é isso, tá? Então, os 3 cenários que eu indico você estar fazendo é da seguinte forma. O primeiro cenário, você trabalha com um faturamento mais alto, tá? Que é a tua meta máxima, por exemplo, tá? A tua meta máxima é aquela que vai sobrar dinheiro pra caramba, tô muito feliz. Depois você vai projetar uma meta média. Tá legal essa meta, tá boa, sobrou dinheiro, tranquilo.
Mas na meta baixa, você vai dizer, putz, preciso melhorar porque eu não alcancei o meu lucro. Algo nesse sentido, tá? Porque se acontecer a meta baixa, você simplesmente vai precisar saber o que fazer naquele momento de queda de faturamento, tá? Então, nessa meta baixa é onde você vai estudar artimanhas para se caso essa meta baixa acontecer. É aquela principal que você vai precisar recarregar as suas armas de alguma forma. Essa meta baixa, ela é um cenário de queda de faturamento, tá? É um faturamento bem baixo. Por exemplo, um cenário que ninguém esperava, acredito eu, é o cenário da pandemia. Como as empresas se virariam em um período em que não pudessem vender. Isso é algo que aconteceu com diversas empresas no Brasil em 2020. Então, por que esperar a próxima crise para você fazer isso de novo? Não, né? Então vamos começar a projetar os nossos cenários agora. Começar a imaginar se caso acontecer qualquer problema no futuro, você já esteja resguardado. E uma dica valiosíssima para você agora é estabelecer um fundo de reservas na tua empresa. O fundo de reservas é algo que vai garantir, caso aconteça alguma coisa com a tua empresa, vai garantir que você consiga pagar as despesas fixas, variáveis do teu negócio tranquilamente, sem precisar se estressar ou fechar a tua empresa, que é o caso de milhares de empresas hoje no Brasil. Então, o fundo de reservas é quando você determina X valor do teu faturamento para guardar mensalmente. Por mais que seja só 10% do teu faturamento, guarde mensalmente uma aplicação da sua empresa para poder estar prevenido futuramente caso alguma coisa venha acontecer nesse sentido. Então, o fundo de reservas é valiosíssimo para as empresas. Para quem tinha fundo de reservas, eu garanto que sobreviveu, né? E aí vocês podem estar se perguntando nesse momento, como é que eu faço tudo isso sem dinheiro? Gente, tem muitas dicas aqui no canal, tá? Tem muito conteúdo lá no meu perfil nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tem muito conteúdo importante e valiosíssimo para você conseguir colocar em prática todas essas ferramentas que eu te falei agora nesse vídeo. E continuadamente eu continuo postando vídeos também, tá? Então eu tô sempre aqui postando algum tipo de conteúdo importante para te ajudar a organizar a tua empresa, porque a minha missão é te mostrar que o segredo de uma empresa lucrativa não é o quanto essa empresa fatura, é como ela administra o dinheiro que ela fatura. Então é isso aí, tá, pessoal? Como assim, Ellen? Me explica direito isso daí. Gente, é muito simples, tá? Tem empresas que faturam bilhões de reais por ano e simplesmente acabam fechando. Então, algo que você não pode dar como desculpa é o quanto a sua empresa fatura. Você precisa administrar da melhor forma possível aquilo que a sua empresa fatura. Fazer projeção de cenários, controles financeiros, fazer a tua empresa alcançar a meta que você deseja e ter o lucro que você deseja. Tá? Então, eu já vi diversas empresas que faturavam bilhões de reais por ano e acabaram fechando. E eu já vi também empresas pequenas conseguirem triplicar o seu lucro de um ano para o outro. Então, alguma coisa você precisa fazer. E como eu sempre digo, não adianta a gente botar desculpa no mundo que conspira contra nós, porque isso não vai resolver o teu problema. Você precisa colocar a mão na massa, estudar, correr atrás, procurar o que exatamente você precisa fazer para ajudar a tua empresa. Enfim, colocar a mão na massa de verdade e parar de dar desculpinhas e dizer e achar culpados para os teus problemas, porque a única pessoa capaz de solucionar os problemas da tua empresa é você, que é dono do teu negócio. E uma coisa que eu sempre digo também, conhecer os números da tua empresa não é tua função, é tua obrigação como empresário. Espero de fato ter solucionado algum dos seus problemas, tá? E se foi isso de verdade, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece que esse feedback é muito importante para mim, para eu entender qual tipo de conteúdo é melhor para vocês estarem assistindo e solucionando os problemas aí do seu MEI, tá? Um grande beijo, meus queridos amigos microempreendedores individuais. E até o próximo vídeo.